Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre como estimar o desempenho de classificadores quando deparando dados não vistos durante o seu processo de treinamento. Então, nós vimos no último vídeo sobre algumas medidas que a gente pode utilizar para avaliar o desempenho de classificadores. Essas medidas elas têm que ser calculadas em dados que não são vistos durante o processo de treinamento, para que a nossa análise não fique enviesada, né? Então, nesse vídeo de hoje nós vamos discutir como que a gente pode fazer essa separação desses dados para o treinamento e dados para uma avaliação posterior, que a gente chama de dados de teste do nosso algoritmo. Então vamos lá. Bom, só relembrando, né, que a gente, para avaliar então, para estimar o desempenho de um classificador, né, ele tem que ser, essa medida de desempenho tem que ser quando enfrentar dados novos, certo? Não é justo eu fazer uma avaliação de desempenho de um classificador em dados que ele vê durante o próprio processo de treinamento, né? Então, a gente já tinha discutido anteriormente, né, algo como isso daqui, né? A gente tem a nossa base de dados totalmente rotulada, que é disponibilizada por um especialista do domínio, por exemplo, né? Só para a gente relembrar. Temos aqui, num processo de classificação, uma última coluna, né? Que é a minha coluna de interesse, minha variável a ser predita, vou chamar de y. Tenho aqui um vetor de atributos, né? Que descreve cada uma das entradas, certo? Então tem aqui uma série de valores, aqui tem o meu vetor x, né? Onde eu tenho aqui as diferentes componentes x1, x2, até xn, né? E aí, o objetivo de um processo de classificação, então, é aprender uma função que consiga mapear a minha classe como uma função da minha entrada, correto? Bom, a ideia, então, é que a gente consiga, com o nosso classificador, estimar uma função que se aproxime o mais próximo, né, que seja o mais próximo possível dessa função f, que descreve os meus dados na realidade, né? E aí, por meio dessa função, nós vamos estimar lá uma função h de x, que deve ser o mais próxima possível de f de x, certo? F de x é aquela função que descreve perfeitamente na natureza, né, digamos assim, esse mapeamento entre a classe real e a classe predita, e a classe real, né, e os atributos que descrevem os meus dados, né? E por meio dessa h de x, a gente obtém, né, quando eu aplico essa função h sobre os meus dados x, ela vai me dar uma classe estimada que eu vou chamar aqui de y', né? Idealmente, eu quero que essa minha y' seja igual à minha y, certo? Mas como nem sempre isso é possível, né? É impossível acertar todas as vezes, então a gente fala que a minha classe predita tem que ser o mais próxima possível da minha classe real, né? Na prática, o que a gente faz? Nós pegamos, então, para avaliar o desempenho de um classificador, nós pegamos um conjunto como esse, né? E separamos um pedaço dessa minha base aqui, que não é vista durante o meu processo de treinamento. Percebam que para esse pedaço que eu separei aqui, eu sei de antemão qual que é a classe real desse cara, correto? Eu sei qual que é a classe desses caras. Então, esse pedaço que eu vou marcar de verde aqui, ele é utilizado, né? São esses dados aqui que eu apresento para o meu algoritmo de classificação para fazer o que eu chamo de processo de treinamento, certo? Então esse cara aqui são esses dados aqui que eu vou utilizar durante o processo de treinamento. Esses dados aqui de baixo eu vou utilizar durante o meu processo de teste, tá? A avaliação dos meus dados tem que ser feita em dados que ele não vê durante o treinamento, tá? A avaliação dos meus modelos, perdão. A avaliação do meu modelo, então, tem que ser feita em dados que ele não vê durante o processo de treinamento, tá? Por que isso? Porque se eu avaliar a qualidade, né, dos dados, a qualidade do meu modelo em cima de dados que ele já viu durante o processo de treinamento, eu estou meio que fazendo perguntas em cima de algo que ele já tem acesso, né? É como se eu desse uma prova com consulta aqui, né, durante uma disciplina, né? E disponibilizasse para vocês de antemão a resposta de todas as perguntas que vão estar durante a prova. Tudo bem? Então isso é uma avaliação enviesada, né? Eu não estou medindo a capacidade de
entender o conhecimento, né, entender o problema sendo descrito e a generalização disso para outros dados, tá bom? Então, o que nós vamos ver aqui hoje é como fazer essa separação em dados de treinamento e dados de teste. Tá? Nós vamos ver aqui, basicamente, duas formas de fazer essa separação. Uma chamada de holdout e uma outra chamada de K-fold cross-validation, ou também conhecida em português como validação cruzada. Tá? Então, quando eu refiro a validação cruzada, eu estou me referindo a esse processo de K-fold cross-validation. Tudo bem? Nós vamos entender então como que são, quem são esses dois caras e como que eles fazem essa separação de dados em processos de treino e teste, em porções de treino e teste. Tá? O holdout, pessoal, ele é a forma mais simples que a gente tem de fazer a separação dos nossos dados. Tá? Então, ele literalmente pega, e aqui geralmente essa separação é feita aleatória, tá? Ele pega uma porção dos meus dados, tá? Para fazer, para que esses dados separados, né, que esses dados que eu vou esconder, sejam utilizados para teste, tá? Aqui está treino, aqui na verdade é teste, tá? Então, essa minha porção que eu separei, ela é utilizada para teste, tá? E o restante é utilizado para treino. Aqui eu estou usando 3/4 para treino e 1/4 para teste, tá? Mas tipicamente o que a gente mais vê na literatura seriam 2/3 para treino e 1/3 para teste, tá? Então percebam, esses caras aqui que foram separados para o treino que são apresentados para o classificador, é aqui que ele vai induzir, que ele vai aprender a função h de x, certo? E depois eu vou aplicar sobre esses dados escondidos aqui, né? Esses dados que ele não viu durante o processo de treinamento, eu vou aplicar a essa função h de x, né? Então, aí depois eu vou comparar, né, a classe predita por esse modelo induzido aqui com a classe real que eu tinha nessa porção escondida, né? Lembrando, eu tenho um conjunto de dados que eu tenho o rótulo para todo mundo deles, né? Então esse pedaço que eu escondo, eu sei qual é o y real, certo? Então eu tenho lá meu y real, certo? Para os meus dados, eu vou ter lá o meu vetor x que descreve os meus dados, o y, e esse y' é gerado pela função h de x, tá? Então, quando eu aplico h sobre esse meu x aqui, né, ele vai me dar o y', e o f de x é quem vai me dar o y real. Esse f eu não conheço, né? É o f que descreve a distribuição das classes na natureza, digamos assim, né? No ambiente do qual os meus dados foram retirados. Tudo bem? Então, na essência, né, o processo que a gente faz depois é comparando esses dois rótulos aqui, né? Então, para essa porção aqui, eu faço a comparação, e aqui eu posso utilizar aquelas medidas, né, que a gente viu lá nos últimos vídeos, né? Utilizando, por exemplo, a acurácia, a taxa de erro, e assim por diante, tudo bem? Então eu vou fazer alguma medida que compare a classe real com a classe predita. Tá joia? Então, no holdout eu simplesmente pego um pedaço da minha base de dados, geralmente isso aqui é aleatório, certo? Sorteio aleatoriamente 2/3 da minha base para ser o meu conjunto de treino, 1/3 para ser meu conjunto de teste, beleza? Então, isso é o holdout. Já a validação cruzada, ou K-fold cross-validation, consiste em separar os nossos dados em K subconjuntos, certo? Então eu vou separar meu dataset em K subconjuntos independentes, ou seja, que não existe interseção entre eles, tá? Na essência, né, então eu pego aqui o meu dataset inteiro, assumindo um K igual a 3, né, vamos separar aqui esse meu dataset todo aqui em 3 partes, certo? Com K igual a 3. Então, K igual a 3. Vou colorir essa aqui primeiro de azul mesmo. Essa daqui eu vou colorir de amarelo. E essa daqui eu vou colorir de verde aqui, tá? Então, na essência, né, o que consiste isso daqui? Eu vou fazer K procedimentos de treino e teste, né? Nesse caso, eu vou fazer 3 procedimentos de treino e teste, tá? Então, no primeiro deles, né, o azul, ele fica para teste, e os demais são utilizados para treino, tá? Treino
e treino. No segundo procedimento, o azul agora ele é utilizado para treino e o separado para teste é o de amarelo, tá? Então, o amarelo fica para teste e o verde para treino de novo. E no terceiro procedimento, o azul fica para treino, o amarelo também para treino e o verde agora para teste. Certo? Então, percebam que assim, a cada procedimento desse, né, eu estou pegando um desses pedaços aqui para ser utilizado, né, como meu conjunto de teste, e os demais para conjunto de treino, tá? Então perceba que aqui nesse primeiro, quem é utilizado aqui para treino, para teste é o primeiro fold. No segundo procedimento, quem é utilizado para teste é o segundo fold. Nesse terceiro procedimento, quem é utilizado para teste é o terceiro fold. Tudo bem? A ideia disso daqui, pessoal, é a cada eu possibilitar, né, fazer repetições escondendo pedaços do meu espaço amostral do meu algoritmo. Tá? No holdout, eu escondo só um pedaço dele, né? Eu escondo só uma porção dos meus dados. Então, a ideia do K-fold é que eu possa esconder diferentes pedaços do meu espaço amostral e verificar o desempenho do meu algoritmo ao lidar com informações que estão contidas só nos outros pedaços, né? Então, se eu tenho aqui o meu espaço amostral como um todo, né? Aqui 1/3 do meu espaço amostral eu estou escondendo, estou utilizando 2/3. Depois, eu escondo esse 1/3 aqui agora, perceba que são outros dados, outra porção do meu espaço amostral, e estou treinando com esses 2/3. E na terceira repetição, eu escondo esse 1/3 aqui do meu espaço amostral e treino com esses 2/3 aqui, tá? Então, de maneira geral, né, esse procedimento de treino e teste me dá uma garantia, uma significância. Eu não gosto de usar o termo significância aqui, porque pode ser enganoso, mas ele me dá uma segurança estatística, digamos assim, de resultado do meu algoritmo quando ele encontra dados não vistos durante o treinamento. Tá? Então, aqui eu simulo melhor o desempenho do meu algoritmo frente a novos dados. Tá? E a gente tem, né, essa distribuição dos meus dados em K-folds aqui, sim, né? Ela respeita, por vezes, o que a gente chama de uma divisão estratificada, né? O que a gente tem do cross-validation estratificado, que consiste em gerar esses subconjuntos mantendo a proporção de dados que eu tenho no meu dataset inteiro. O que isso daqui quer dizer? Né? Imagina que no meu dataset eu tenho lá duas classes, positiva e negativa, né? Em que eu tenho 60% dos exemplos pertencentes à classe positiva e 40% dos exemplos pertencentes à classe negativa. Tá? Então, isso aqui visa garantir que cada um desses caras aqui eu tenho essa proporção de 60-40. Tá? Eu tenho 60% positivo, 40% negativo. Aqui nesse fold, nesse subconjunto, 60% dos exemplos também são positivos, 40% negativo. E aqui também 60% dos exemplos são positivos e 40% negativo. Beleza? Então eu mantenho a proporção que eu tenho na base como um todo dentro de cada um desses folds, que é para fazer uma análise mais garantida, digamos assim, tá? Que respeita a divisão de dados que eu tenho no meu espaço amostral inicial. Tá? Então isso é o que a gente chama de cross-validation estratificada, ou validação cruzada estratificada, que garante, ela também, eu vou sorteando aleatoriamente os meus dados, tá, pessoal, para comporem esses folds, mas nesse sorteio, né, eu viso garantir manter a proporção de dados do meu conjunto inicial, beleza? A distribuição das classes aqui dentro, ela tende a ser igual, tudo bem? Então, no processo de validação, né, com K-fold cross-validation, só para ficar claro, então, né, eu treino 3 algoritmos distintos, digamos assim, né? Aqui é o mesmo algoritmo, tá? É o mesmo algoritmo, digamos que aqui é uma rede neural.
beleza? É uma RNN, mas eu uso ela com os mesmos parâmetros para todo mundo, né? RNN aqui também, uma rede neural aqui também, tá? Então eu treino o mesmo algoritmo utilizando essas os diferentes folds, né? Então aqui eu estou escondendo esse fold aqui para teste, aqui eu estou escondendo esse fold aqui para teste, aqui eu estou escondendo esse fold aqui para teste, né? Ao eu induzir esses classificadores, eu vou aplicar esses classificadores induzidos sobre o meu conjunto de teste separado, beleza? Lembrando que para esse conjunto de teste eu tenho aqui os meus y verdadeiro, né? Eu tenho aqui os meus y verdadeiro para todos os exemplos que estão aqui dentro. Ao eu aplicar esse classificador nesse meu conjunto, eu gero aqui o meu y', certo? E de novo, comparo o y original com o y' para todos esses caras aqui, né? Comparo e estabeleço aquelas mesmas métricas lá que a gente tinha anteriormente. Tudo bem? Então isso daqui é o que a gente chama de um processo de validação cruzada em K-folds, em K-subconjuntos. Tá joia? Vamos ver um exemplozinho aqui para a gente entender esses processos que a gente viu nesse vídeo de hoje então. Tá? Então imagina que eu tenho essa base de dados aqui, que eu tenho 10 pacientes, né? Os sintomas que compõem, que esses pacientes têm, que descreve cada um do meu paciente, e aqui eu tenho a minha classe, né? Então, na essência, esses daqui são os atributos que descrevem os meus pacientes, e aqui está a classe, tudo bem? Quando eu for treinar meu algoritmo, ainda assim eu posso desprezar essa coluna aqui, tá? Essa coluna aqui nem precisa estar lá no meu vetor X, porque ela é só um identificador, beleza? O que me interessa mesmo são esses dados aqui. Então eu posso dizer que os meus vetores X são esses caras aqui, é composto por esses caras aqui. O vetor X do primeiro é sim, não e sim. E o Y desses caras, né, para esse primeiro cara aqui, é o sim, é a classe dele, tudo bem? Para o segundo paciente, o vetor X seria não, não e sim, e a classe não, o Y seria não, e assim por diante, tudo bem? Bom, então, esse conjunto, né, que já está rotulado é quem eu vou utilizar para treinar o meu classificador. Tá? Esse cara é quem eu tenho disponível para induzir uma hipótese e, mais do que isso, testar essa hipótese. Eu vou testar se o meu modelo está adequado para os meus dados, né? E a gente acabou de ver que eu não posso utilizar todos esses dados aqui para treinar o meu conjunto, para treinar o meu modelo, perdão, porque eu preciso avaliar os meus dados, os meus modelos em dados que ele não vê durante o treinamento, tá? Avaliar os dados nos mesmos dados, avaliar os modelos nos mesmos dados utilizados para treinar, pessoal, é errado, dar uma avaliação enviesada, tende a favorecer o sobreajuste dos nossos modelos, overfitting, tá? Nós ainda vamos falar mais sobre overfitting em vídeos futuros aqui, tá bom? Então, para isso, eu preciso, utilizando esse conjunto de dados, que é o que eu tenho em mãos, né, separar o meu conjunto de treinamento, o meu conjunto de teste, de maneira que esses caras sejam disjuntos, ou seja, quem é utilizar para treino não é utilizado para teste, tá bom? Então, primeiro, utilizando o holdout, né, a gente vai separar aleatoriamente 2/3 desses dados para treino e 1/3 desses dados para teste, tá? Então, imagina que eu fiz um sorteio aqui, né, nesses meus dados, e aí esse primeiro cara, o meu conjunto de treino, né, que eu vou marcar aqui de vermelho, ficou esse cara, esse cara, esse cara, esse e esse daqui. Então são esses exemplos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 exemplos que eu vou utilizar. Tá? Percebam que aqui eu não tenho exatamente 2/3, né, porque eu tenho 10 exemplos, a divisão aqui não dá exata, certo? Então, por aproximação, eu tenho a divisão 6/4, 6 exemplos sendo utilizados para treino, 4 exemplos sendo utilizados para teste. Tá? Quem que ficou separado para teste? Ficou esse cara aqui, esse cara aqui, separado para teste, esse cara aqui, esse cara e esse cara. Tudo bem? Então, esses caras que eu marquei de verde, o segundo paciente, o P2, o paciente P6, o paciente P8 e o paciente P9, não serão vistos durante o processo de treinamento. Eu guardo eles num outro lugar. Eu só vou treinar o meu algoritmo, a minha rede neural, por exemplo, né, utilizando o P1, o P3, o P4, o P5, o P7 e o P10. Tá joia? Então esse daí foi a separação do holdout, né?
Bom, aqui está essa separação, né, que a gente fez. E aí, esses caras que ficaram separados, né, o P2, o P6, o P8 e o P9, que ficaram separados para teste, é em cima deles que eu vou calcular aquelas métricas, né? Por exemplo, de acurácia, de precisão, de revocação, comparando essa classe real aqui, que eles têm, certo? Com a classe que o meu classificador vai predizer, né? Então imagina o seguinte, imagina que quando eu apliquei lá, eu tenho lá, vou chamar aqui de um doente linha, que foi a classe predita pelo meu classificador para esses dados aqui, tá? Então imagina que eu peguei os meus dados, certo? Peguei lá a minha base de dados, os meus dados de treinamento, vou chamar aqui de T esse carinha, apliquei lá, treinei uma rede neural, tá? Por enquanto não vamos preocupar como que a gente treinou essa rede neural, não. Beleza? E essa rede neural aprendeu a minha função h de x lá. Beleza? Ela aprendeu uma hipótese de separação de classes dados os problemas P1, P3, P4, P5, P7 e P10, que foi quem ela viu lá durante o treinamento. Beleza? Aí eu peguei os meus dados de teste, então que eu marquei aqui de verde, esses caras aqui, ó, esse e esse aqui, os meus dados de teste, eu apliquei esses caras sobre a minha h de x lá, a minha h de x, certo? A função, a hipótese aprendida pela minha rede neural, e aí essa rede neural gerou essas classes y' aqui, beleza? Que foram não para esse exemplo, não para esse exemplo, sim para esse exemplo e sim para esse exemplo, tá? Então quando eu apresentei o P2 para minha hipótese aprendida, ela gerou não, esse cara aqui. Quando eu apresentei o P6, esse vetor aqui, sim, não, não, para o meu exemplo, ele gerou não. Quando eu apresentei o P8, não, sim, não, ele gerou sim. E quando eu apresentei o P9, não, 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 ele gerou sim aqui para mim, tá? Então agora, eu tenho que comparar essas classes reais que eu tinha aqui, certo? Essas classes reais aqui, que eu estou marcando aqui, com as classes preditas para eu poder ter uma estimativa de desempenho dessa minha rede neural treinada. Tudo bem? Então, olha só. Quando a gente traz para o que a gente viu no vídeo passado, lá quem não lembra, volta lá no vídeo passado, onde a gente fala de medidas de avaliação de classificadores, né? Isso daqui é a nossa matriz de confusão, perfeito? Então aqui eu vou preencher, né, quantos exemplos da classe positiva ele predisse como sendo da classe positiva, quantos exemplos da classe positiva ele predisse da classe negativa, quantos exemplos da classe negativa minha rede neural predisse como sendo da classe positiva, e quantos da classe negativa ele predisse como negativo. Vamos lá. Nesse caso aqui, só lembrando que aqui eu tenho lá, eu vou chamar aqui de doente linha de novo, tá? Que é a classe predita pela minha rede neural. Nesse caso aqui, quantos exemplos... vamos olhar por aqui que eu acho que é mais fácil. Quantos exemplos que são da classe positiva? Vamos chamar aqui de sim, tá? Então vou mapear os exemplos da classe sim como positiva e não como negativa, tá? Sim como positiva e não como negativa, tá bom? Então, quantos exemplos da classe sim que ele predisse como sendo da classe sim? Aqui é sim, mas ele predisse não. Sim, sim, não, sim. Então aqui eu tenho um exemplo, esse cara aqui, certo? Esse cara aqui foi mapeado ali, beleza? Quantos exemplos da classe sim que ele predisse, que a minha rede neural predisse como sendo da classe não? Foi esse cara aqui, certo? Esse cara aqui, agora eu estou me referindo a ele. A classe real dele é sim, ele predisse, a minha rede neural predisse classe não, para ele também tenho um exemplo aqui, beleza? Quantos exemplos da classe não, a classe real é não, o meu classificador predisse como sendo da classe positiva, da classe sim? Eu tenho só esse cara aqui, tudo bem? Esse cara aqui. E quantos exemplos da classe não, o meu classificador predisse como sendo da classe não? Esse cara aqui, beleza? Bom, tá feita a minha matriz de confusão, considerando somente os meus dados de teste.
Tá? Então percebam que os dados que a gente separa, pessoal, esses dados que a gente separa para o teste, né, essas medidas que a gente calcula de qualidade do meu classificador, digamos assim, né, elas só são calculadas em cima desses dados de teste para evitar análise enviesada, para evitar sobreajuste dos meus dados sobre os dados de treinamento. Beleza? Então a ideia é, eu ensino o meu classificador utilizando os dados de treinamento, esses que estão de laranja, mas eu avalio utilizando esses dados de teste. Tudo bem? E em cima disso daqui, então, bom, aqui está preenchido, né, igual a gente acabou de preencher. Em cima disso daqui a gente consegue calcular aquelas medidas, né? Aqui é fácil a gente perceber os verdadeiros positivos, 1, mais os verdadeiros negativos, 1. Divididos por positivos mais negativos, eu tenho positivos 2, negativos também 2. Então isso daqui vai me dar 2 sobre 4, que é igual a 50%. Então esse cara acerta, a acurácia dele é de 50%. É fácil perceber, né? Aqui ele acertou, aqui ele acertou, aqui ele errou, aqui ele errou. Nesse exemplozinho tá fácil a gente entender, né? Revocação. Vamos ver aqui, ele está falando dos verdadeiros positivos, que é esse cara aqui, 1, dividido pelos positivos, que são todos esses caras aqui. 1 mais 1, que é igual a 1 sobre 2, que é igual também a 50%. Tá? E a precisão? A precisão são os verdadeiros positivos, esse cara aqui, dividido pelos verdadeiros positivos, 1, mais os falsos positivos, aqueles caras que ele predisse como sendo positivos, mas são da classe negativa, também 1. Nesse caso também vai ser 1 sobre 2, que também vai ser 50%. Tá bom? Então beleza, perceba então que eu faço esse cálculo de acurácia, precisão e revocação em cima dos meus dados de teste, sempre. Tá? Bom, então todos esses cálculos aqui, né? Agora, vamos ver o mesmo exemplo que a gente tem, né, que a gente fez lá com o holdout, vamos fazer ele utilizando validação cruzada. Tá? A gente separa, então, o nosso conjunto em K subconjuntos, e quando ele é estratificado, né, essa proporção de classes deve ser mantida nos folds, ou pelo menos o mais aproximado possível dessa proporção. Tá? Então, se a gente olhar aqui, para a gente fazer um K-fold cross-validation, a primeira coisa que a gente tem que fazer, um K-fold cross-validation estratificado, né? A primeira coisa que a gente tem que fazer é observar essa proporção aqui. Vamos ver quantos exemplos eu tenho da classe sim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 exemplos pertencem à classe sim, e 1, 2, 3, 4 exemplos pertencem à classe não. Então eu tenho essa proporção. 60% dos exemplos pertencem à classe sim, 40% dos exemplos pertencem à classe não. Então, quando eu for formar os meus K subconjuntos, eu ainda não defini quantos subconjuntos vão ser, para eu fazer uma análise estratificada, tá, eu tenho que preservar essa proporção 60-40 dentro dos meus subconjuntos. Perfeito? Bom, na nossa simulação aqui, vamos fazer um K igual a 3, ou seja, vou dividir o meu dataset em 3 subconjuntos. Tá? O primeiro subconjunto que eu estou marcando aqui está desse azulado, o segundo subconjunto está nesse laranja e o terceiro subconjunto está nesse verde. Tá? Como que eu posso fazer isso na prática, pessoal? A gente sorteia aleatoriamente, tá? Então eu sei que, por exemplo, eu tenho 10 exemplos, né? 2 subconjuntos vão ter 3 exemplos e um subconjunto vai ter 4 exemplos, tá? Lembrando que eu sorteio aleatoriamente, mas eu estou fazendo estratificado. Lembra lá que eu tenho que preservar a distribuição? 60% dos exemplos da classe positiva e 40% dos exemplos pertencentes à classe negativa, né? Ou seja, 60% da classe sim, que eu estou fazendo esse mapeamento, 40% sendo da classe não, nesse caso, tá? Beleza? Bom, então, percebam que aqui, ó, o primeiro subconjunto que eu formei são esses caras aqui, fold 1, todo mundo que está aqui marcado como fold 1, aqui, tá vendo? Esse primeiro cara, ele tem 2 exemplos da classe sim e um exemplo da classe não. Isso daqui me dá aproximadamente, né, 66% dos exemplos da classe positiva e 33%, ou
da classe negativa, né? 34%, para a gente fazer o arredondamento aqui, né? Ou 67 e 33, para a gente ficar mais trabalhando sem nenhuma casa decimal, né? Isso daqui, para 3 exemplos, é o mais próximo que eu tenho dessa distribuição original, tá, pessoal? Então, para 60, 40, o mais próximo que eu consigo com 3 exemplos é isso daqui, 67, 33, tá? Percebam que também para o meu fold 2, né, que eu vou marcar aqui de vermelho, esse cara aqui, também eu tenho essa mesma distribuição. 2 exemplos da classe sim, 1 exemplo da classe não. Tá? Então, de novo, também eu tenho aproximadamente 67% e 33%, 67% da classe positiva e 33% da classe negativa. Para o último subconjunto, esses caras aqui que eu marquei, né? Como ele vai ter 4 exemplos, né? Para esse cara aqui, eu consigo me aproximar um pouco mais, né? Eu tenho aqui 2 exemplos, não, isso aqui fica pior ainda, né? Na verdade eu tenho aqui 2 exemplos da classe sim e 2 exemplos da classe não, né? Então eu tenho aqui 50-50, tá? 50% para um, 50% para outro, tá? Percebam que dada a distribuição, né, de folds que eu fiz aqui, essa daqui é a melhor aproximação que eu tenho de classes para os meus folds, tá? Então, quando eu faço estratificado, nem sempre eu vou conseguir preservar exatamente essa proporção original aqui dentro dos meus folds. Eu tenho que fazer a melhor aproximação possível nesse caso, tá joia? Então tá, então fazendo essa distribuição aqui com k igual a 3, eu vou ter então 3 processos de treino e teste, tá? De treino e teste. Beleza? Para cada um deles, então, eu vou inicialmente separar um desses subconjuntos para ser meu teste e os outros 2 para ser o meu treino, tá? Então imagina que quando o fold 1 foi separado para ser o meu conjunto de teste, tá? Então nesse caso aqui, ó, vamos desenhar aqui a minha base de dados. Deixa eu fazer um desenhozinho aqui. Aqui a minha base de dados. Vamos separar aqui em 3 partes, certo? Esse daqui é o meu fold 1. Esse daqui é o meu fold 2, esse cara aqui. E esse daqui é o meu fold 3, tá? Então aqui estão separados os exemplos que compõem eles. Nesse primeiro processo aqui, esse cara está sendo utilizado para teste, certo? Então esse cara aqui ficou separado, ele fica para teste. E esses outros aqui são utilizados para treino. Perfeito? Então o que está sendo reportado aqui é o seguinte: ao aplicar esses caras aqui, né, esses caras separados para treino, para minha rede neural, vamos pensar numa rede neural de novo, né? Ela vai aprender aqui a minha função h de x, certo? E em cima disso, ela vai gerar lá, então, o y' lá para esses caras. Vou pôr aqui um vetor de y', né, que é isso mesmo que ela gera, para todos os exemplos, né? Ela vai gerar lá a classe predita para todos esses caras que estão no meu conjunto de teste, certo? Então, esses caras aqui, eu vou até marcar, deixa eu pôr aqui meu y' aqui de azul, certo? Nesse caso aqui, ele vai gerar o y', né, a classe predita. Quando eu aplico esses dados de teste aqui, é que ela vai gerar a classe predita para esses caras. Então, o que está sendo reportado aqui nesse cara, nessa primeira matrizinha de confusão, nessa primeira tabelinha de confusão, é a comparação das classes reais e preditas para esse primeiro fold, certo? Considerando o modelo que foi treinado com os outros 2 folds aqui, tá bom? Então, nesse caso eu tinha 2 exemplos da classe positiva que foram preditos corretamente, nenhum predito incorretamente. Aqui eu tinha um exemplo da classe negativa que foi predito incorretamente aqui, tá? Nessa segunda matrizinha aqui, nessa segunda matriz de confusão, eu tenho o reporte, né, desses caras quando o teste agora foi feito utilizando, deixa eu apagar aqui, o teste agora foi feito utilizando não mais o modelo treinado com esses 2 caras, tá? Quem foi utilizado aqui para treinar foi esse cara aqui, certo? Esse cara aqui foi utilizado para testar,
esse cara que foi utilizado para teste, e esses dois caras aqui foram utilizados para treino. Então esse cara aqui foi utilizado para treino, e esse cara aqui foi utilizado para treino. Beleza? Esse resultado aqui, então, agora, ele está reportando o y', né? Então esses dois caras aqui, né, para treino, aqui, eles foram mostrados para a rede neural. A rede neural aprendeu, então, a minha hipótese utilizando esses dois caras. E, em cima disso, eu consigo calcular a classe, né, meu y' aqui agora, ele é calculado quando eu aplico esses dados de teste aqui, né, em cima dessa função que foi aprendida. E aí eu vou comparar essa classe predita com a classe real desses caras que estão aqui nesse subconjunto. Então, ao fazer isso, imagina lá que a minha rede neural predisse que esses caras aqui, eu tinha um exemplo da classe predita, da classe positiva que foi predito corretamente, um exemplo da classe positiva que foi predito incorretamente, né? A minha rede neural chutou que era classe negativa, e aqui eu tenho um exemplo que pertencia à classe negativa e foi predito corretamente, tá? De maneira análoga, então, esse cara aqui, essa matrizinha é calculada quando eu treino a minha rede neural com esses outros dois caras e testo utilizando esse foldzinho aqui, tá? E aí eu tenho esses valores aqui, tá bom? Aí, para eu fazer a avaliação do meu classificador como um todo, eu somo essas matrizes aqui, tá? Então perceba aqui, ó. Aqui esse 4 é o resultado de 1 mais 2 mais 1. Ou seja, os verdadeiros positivos final é a soma dos verdadeiros positivos de todos os folds, tá? De maneira análoga, né? Quando eu vejo aqui os meus falsos negativos aqui, né? Os falsos negativos aqui são a soma de todos os falsos negativos das matrizinhas dos folds anteriores, tá? Também os meus falsos positivos são a soma aqui, né? Esses falsos positivos aqui são o resultado da soma de todos os falsos positivos que eu tinha anteriormente, né? E os verdadeiros negativos são o resultado da soma de todos os verdadeiros negativos das matrizinhas anteriores, né? Ou seja, dos folds, análise fold a fold, beleza? Então, com essa matriz final aqui, eu consigo aplicar aquelas medidas que a gente viu, né? Por exemplo, a acurácia, que são os verdadeiros positivos, 4, mais os verdadeiros negativos, 3, dividido por positivos, que são 6, mais negativos, que são 4. Tá? Então, isso daqui vai dar 7 sobre 10, que vai ser 70%. Tá? Revocação seria verdadeiros positivos, 4, dividido pelos positivos, que são 4 mais 2, né? Essa linha toda aqui, perfeito? Então isso daqui vai dar 4 sobre 6, que vai ser aproximadamente, isso aqui vai dar 1 sobre 2 sobre 3, né? Isso que vai dar aproximadamente 66%, tá? 67%. Precisão, os verdadeiros positivos, 4, dividido por verdadeiros positivos, 4, mais os falsos positivos, 1, que é igual a 4 sobre 5, que é igual a 80%. Beleza? Então, nessa análise, pessoal, percebam que aqui esse cara ele tem uma precisão de 80%, 66% e 70%, e essa matrizinha aqui ela é decorrente das avaliações dos K-folds que foram realizados. Tudo bem? Percebam que aqui eu tenho os resultados de 3 modelos de classificação, né? 3 modelos foram utilizados para gerar essa minha matrizinha aqui. O primeiro modelo, treinado com os folds 2 e 3 e testado com o fold 1. O segundo modelo, treinado com os folds 1 e 3 e testado com o fold 2. E o terceiro modelo, treinado com os folds 1 e 2 e testado com o fold 3. Beleza? Então, com isso, eu tenho 3 modelos aqui. Ou seja, 3 situações, 3 cenários nesse caso, né?
foram testados para compilar essa minha matrizinha aqui. Tá? Isso daqui me dá uma segurança maior do que quando eu utilizo o holdout, que ele testa só um modelo sobre os meus dados. Né? Ele testa só um cenário sobre os meus dados. Tudo bem? Bom, e aqui estão os valores aí. Tá? Bom, holdout contra validação cruzada. Né? Quando usar um, quando usar o outro. Tá? Geralmente, a validação cruzada ela é preferível, tá, pessoal? Por aquilo que eu falei. Estatisticamente, e aqui a gente não vai entrar em detalhe disso agora, nós vamos falar um pouco mais dessas coisas quando a gente falar de outros modelos mais adiante, tá? Mas, estatisticamente, essa avaliação da validação cruzada ela é menos enviesada do que a do holdout. Por aquilo que eu falei, né? Eu testo diferentes cenários, eu testo diferentes versões de modelos sobre o meu problema, né? Para um mesmo classificador, eu testo diferentes versões sobre o meu problema, analisando diferentes porções do meu espaço amostral. E isso é legal. Isso me dá uma segurança estatística melhor sobre como o meu algoritmo vai se comportar quando ele encontrar outros dados que não foram vistos durante o treinamento. Tá bom? Então, a variância dos resultados pode ser alta nesse processo de validação cruzada. Né? Eu posso ter, com k-folds, ao longo dos folds, os resultados variando muito. Né? Se eu for analisar a acurácia, por exemplo, em 10 folds, né? Pode ser que no fold 1 eu tenha uma acurácia de 20% e no fold 10 eu tenho a acurácia de 100%. Tá? Então é justamente essa repetição que a gente faz, né, esses diferentes modelos que foram treinados, é que vão me dar uma segurança de que a média que eu estou calculando ao final, ela é uma média boa, uma média que estatisticamente ela é significativa. Tá? O holdout ele é mais indicado em casos em que a gente tem ou muito poucos dados, em que separar a minha base de dados em K subconjuntos é inviável, né? Meus subconjuntos ficam extremamente pequenos e aí não vale a pena, ou eu sequer tenho dados suficientes para fazer uma separação nesses K subconjuntos, né? Então, quando eu tenho poucos dados, o holdout é mais indicado. E por incrível que pareça, ele é mais indicado também quando eu tenho bases extremamente grandes. O que eu estou chamando de extremamente grandes aqui, tá, pessoal? Bases de dados com, por exemplo, 1 milhão de dados em geral, tá? E não é inviável, não é incomum a gente ter isso, tá? Estou falando aqui nesse 1 milhão, mas obviamente esse número não é um número mágico, né? Ele varia de problema para problema, mas só para vocês terem uma ideia do que eu estou chamando de extremamente grande. Por quê? Quando eu separo, por exemplo, aqui, né, 10% desse cara, ou igual a gente fez lá, mas só 10% já é o suficiente, 10% desse cara, eu tenho aqui 100 mil exemplos para ser utilizado como teste. Né? Isso daqui já é grande o suficiente para capturar a variância da minha base de dados. Tá? Então, mesmo eu utilizando só um processo de treino e teste, né, eu com um conjunto de teste desse tamanho aqui, sorteado aleatoriamente dentre esses 1 milhão, né, isso aqui já é bom o suficiente para eu capturar essa variância que existe nos dados que compõem o meu problema. Tá? Então, por isso que o holdout também pode ser utilizado quando eu tenho muitos dados. Né? Até porque, para eu fazer K procedimentos de treino e teste, pode ser inviável para a grande maioria dos algoritmos, né? Quando a gente tem muitos dados assim. Né? Então, por isso que o holdout ele é indicado ou quando eu tenho extremamente poucos dados ou quando eu tenho muitos dados na minha base de dados. Tudo bem? Bom, é isso aí, pessoal. Eu vou deixar esse exercíciozinho aqui para vocês fazerem, tá? Que é literalmente a repetição do que a gente fez aí nesse exemplo anterior, tá? Agora eu vou pedir para vocês fazerem essa matriz de confusão para cada fold e o processo resultante desse treino e teste, calculando a acurácia, a precisão e a revocação nesse outro cenário, tá? Então, só para vocês entenderem, essa daqui, essa doente aqui é o meu Y, né? A minha classe real. Essa saída que eu estou chamando aqui é meu Y'. Você pode imaginar que isso daqui, essas classes aqui, elas são classes geradas por uma rede neural que foi treinada para esse probleminha aqui. Tá? O que eu quero é que vocês entendam que isso daqui, né, esses dados que estão de verde escuro ficaram aqui no meu fold 1, por exemplo. Esses dados que estão de vermelho ficaram no meu fold 2.
tenho esses caras aqui, e esses caras que estão aqui nesse verde mais clarinho ficaram no meu fold 3, tá? E aí eu quero que vocês façam a avaliação, né, desses caras aqui utilizando para cada um dos folds inicialmente, e depois façam o cálculo de precisão, revocação e acurácia geral, certo? Do processo de treinamento inteiro, beleza? Bom, então é isso, pessoal, a gente para por aqui. O importante desse vídeo aqui hoje é que vocês entendam que esses processos que a gente viu aqui hoje são utilizados para a gente estimar o desempenho dos nossos algoritmos para outros dados que ele não viu durante o processo de treinamento, tá? Então, o que a gente viu aqui são duas abordagens simples, um holdout, em que eu escondo um pedaço da minha base de dados que eu tinha rotulado inicialmente para simular esses novos dados que vão chegar depois nesse meu processo de avaliação, e aí eu calculo essas métricas, né, nesse pedaço que eu escondi, e no processo de K-fold, ou de validação cruzada, né, a gente divide a nossa base de dados em K subconjuntos e faz K processo de treino e teste, né, a cada momento escondendo um desses K subconjuntos para ser o meu conjunto de teste, beleza? Então, com isso, a gente tem uma estimativa de desempenho do meu classificador lá ao final, tá? Quando a gente for ver, né, os algoritmos e a implementação disso em vídeos futuros, vocês vão entender que esse processo ele serve estritamente para a gente estimar o desempenho, né? Se eu fosse fazer o delivery, né, se eu estou atendendo a um cliente, ele pede um modelo de classificação utilizando uma rede neural, eu vou obviamente treinar minha rede neural com todos esses dados, eu vou apresentar para ele a estimativa de desempenho que aquele classificador tem nesse processo que eu realizei, né? Então eu treino a minha rede neural, por exemplo, e aí eu mostro para ele o seguinte, olha, tá aqui a minha rede neural treinada com esses 10 exemplos que estão aí, por exemplo, né? Quando eu fiz uma validação cruzada numa rede neural utilizando esses mesmos parâmetros, né, eu tive uma acurácia média de 80%, por exemplo. Tá? Então eu falo para ele o seguinte, olha, em dados futuros, em outros dados, quando você for utilizar para outros dados, né, vindos do seu problema real, provavelmente a acurácia que você vai obter vai ser por volta de 80%, que foi o que eu obtive ao estimar o desempenho do meu classificador. Beleza? Então é isso, pessoal. Tenta fazer esse exercíciozinho e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!